paz e graça pra você ligado aí na nossa rádio. Eu sou Heber Cocarelli, esse é o Debate Papo e nós vamos bater um papo, discutir, na verdade, a gente gosta de fazer debate, né? O assunto de hoje é escola e religião. Você acha que essas duas coisas combinam? Escola e religião? Você acha que um credo ou uma religião deveria ser ensinada na escola? Será que isso não deixa as crianças mais confusas? Ou melhor, será que elas tendo mais informação a respeito das religiões ou do que seria uma religião, isso vai ajudá-la na escolha da própria religião? Ou isso deveria ser tratado apenas no âmbito do lar, da família, ou mais exatamente no âmbito pessoal? Cada um escolhe a sua e pronto, né? Essas são algumas das perguntas que vão ser respondidas hoje pelos nossos convidados. Mas antes de apresentá-los, vamos conhecer um pouquinho da história do ensino religioso no Brasil com a Sabe Tudo, Amanda Lino. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional número 9475/97 diz: o ensino religioso de matrícula facultativa é parte integrante da formação básica do cidadão e constitui disciplina nos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental, assegurado o respeito à diversidade cultural religiosa do Brasil, vedada quaisquer forma de proselitismo. O percurso do ensino religioso no Brasil passou por diferentes formas de viabilização e expressão segundo o contexto histórico, político e educacional de cada época. Desde o Brasil colônia até aqui, tivemos muitas mudanças. Até a proclamação da República em 1889, o ensino das escolas sustentou-se em fundamentos católicos, pois o catolicismo era a religião oficial do Império. Com a separação entre Estado e Igreja, o ensino passou a ser considerado laico. E foi a partir daí que começaram as discussões quanto ao que se deve ou não ser ensinado nas escolas. Enfim, religião se aprende na escola? Esse é o tema do Debate Papo de hoje. Na nossa rádio você fala o que pensa. Debate Papo! É isso aí, fala o que pensa ou escreve, né? Tem o WhatsApp nosso, estamos em São Paulo, então é o 11 982749364. 982749364 para você já ir mandando a sua opinião a respeito disso. Escola e religião combinam? A religião deveria ser ensinada na escola? Para falar sobre isso, nós vamos conversar com a professora Edileia Diniz. Ela, pelo menos segundo o nosso roteiro, diz que acredita que a religião não se aprende na escola. A escola, serve apenas para reforçar. Paz e graça, professora Edileia. Tudo bem com a senhora? Tudo jóia, senhor. Como é que tá? Tudo bem, graças a Deus. Que bom. É isso mesmo? A senhora acha que religião não se aprende na escola? Eu acho que sim. Eu acho que não se aprende mesmo. Eu acho que a escola tem outras bases, tem outras disciplinas, outro conteúdo a ser transmitido. Serve para outra coisa? Eu acho que sim. A senhora é cristã? Sim, eu sou. Qual é a sua filiação? Eu estou ligada à Igreja Presbiteriana do Brasil. Aonde? Na Penha. Igreja Presbiteriana da Penha. Isso. Tá bom. Como chama o pastor lá? O pastor agora, pastor Amauri. Reverendo Amauri, um ósculo santo pro senhor aí, tá bom? Do outro lado, nós temos o pastor Estevão Del Valle, que diz que é a favor de que todas as religiões sejam ensinadas, mas não praticadas na escola. Ensinadas na escola, mas não praticadas. É assim mesmo, pastor Paz e Graça? A paz, é isso mesmo, é isso que eu acredito, é isso que eu vim defender aqui hoje. Não, tá bom. Todas as religiões? Todas as religiões. Até o jorei lá dos messiânicos? Todas as religiões. Tá bom. O hinduísmo? Todas. Budismo? Todas. Zoroastrismo? Todas. Credo, pastor. Qual é a igreja do irmão? Comunidade Emanação, lá na cidade de Arujá. Dá o endereço lá. É Avenida Railda Alves de Oliveira, número 845, no Parque Rodrigo Barreto. Nós temos uma audiência massacrante naquela região de Arujá, Suzano, né, Guarulhos. Então, qual que é o endereço lá? Avenida Railda Alves de Oliveira, número 845, no Parque Rodrigo Barreto. Fala sério, qual é a mãe que dá... Simone, a doce Simone, que opera a nossa mesa de som, qual é a mãe que dá um nome para uma filha? Railda. Ela deve odiar a filha, né? E a filha odiar a mãe, né? Acho que não. Você daria esse nome para sua filha? Railda? Raildinha! Chama de Hilda, né? Ah, fala sério. Então tá bom. Você quer participar desse papo? O WhatsApp é 9... Não.
Estamos em São Paulo, então é 11 98274 9364. Um dia eu ainda decoro esse número aqui. Você vai mandando a sua mensagem enquanto a gente vai de música aqui para preparação dos nossos convidados, para participação deles no nosso programa. Na nossa rádio, Você fala o que pensa. Debate e Papo. Nossa rádio. Oh, Brasil, povo vencedor. Oh, Brasil, gigante do amor. Oh, Brasil, confia no Senhor. Que brilho verde da esperança na nação que pertence ao Senhor Jesus. Que brilho verde da esperança na nação que pertence ao Senhor. Todo brasileiro vibra com futebol, todo brasileiro chora com desamor. Quem é brasileiro não desiste nunca, quem é brasileiro tem que ser batalhador. No Brasil tem Copa, tem paixão, tem alegria, tem estádio novo, tem gente sem moradia, tem gente estudada roubando da educação, mas tem gente orando pelo bem dessa nação. É gol, tirar a criança da rua é gol, compartilhar com quem não tem é gol. E a torcida tá vibrando, tá pulando nesse lance que é show de amor. É gol, combater a violência é gol, ver a justiça sendo justa é gol. Quem tá torcendo pelo Brasil grita é gol. Oh, Brasil, povo vencedor. Oh, Brasil, gigante do amor. Oh, Brasil, confia no Senhor. Que brilho verde da esperança na nação que pertence ao Senhor Jesus. Que brilho verde da esperança na nação que pertence ao Senhor. Todo brasileiro vibra com o futebol, todo brasileiro chora com desamor. Quem é brasileiro não desiste nunca, quem é brasileiro tem que ser batalhador. No Brasil tem Copa, tem paixão, tem alegria, tem estádio novo, tem gente sem moradia, tem gente estudada roubando da educação, mas tem gente orando pelo bem dessa nação. É gol, tira a criança da rua é gol, compartilhar com quem não tem é gol. E a torcida tá vibrando, tá pulando nesse lance que é show de amor. É gol, combater a violência é gol, ver a justiça sendo justa é gol. E quem tá torcendo pelo Brasil levanta a mão e diz: oh, Brasil, povo vencedor. Oh, Brasil, gigante do amor. Oh, Brasil, confia no Senhor. Que brilho verde da esperança na nação que pertence ao Senhor Jesus. Que brilho verde da esperança na nação que pertence ao Senhor. Oh, Brasil, povo vencedor. Oh, Brasil, gigante do amor. Oh, Brasil, confia no Senhor. Que brilho verde da esperança na nação que pertence ao Senhor Jesus. Que brilho verde da esperança na nação que pertence ao Senhor. Brasil! Debate e Papo. Não vai faltar assunto. E não vai faltar assunto mesmo. Enquanto a Fernanda Brum louvava o Senhor com o gigante do amor, eu e a professora Edileia estavam quebrando pau aqui, porque ela é muito do contra. Eu sou certinho, ela é que tá toda errada, né? Quem não concordar comigo pode se manifestar pelo WhatsApp 11 98274 9364. Pastora não, perdão. Professora, obrigado pela sua compreensão. Ele tá brincando aqui, né? Mas agora é hora papo sério, né? A senhora tem 2 minutos para defender seu ponto de vista de que a escola não deveria ensinar a religião. Bom, como a gente estava comentando agora nesse meio tempo aí, né, da música, se a gente tem nas escolas um debate dizendo que as disciplinas básicas como matemática, português, história, geografia e ciências são lecionadas e o próprio governo quer retirar algumas dessas disciplinas, deixando somente português e matemática, como trabalhar esse conteúdo de religião, né? Eu creio que é complicado você, principalmente ter uma pessoa que não tem absolutamente uma filiação religiosa e consiga falar de religião sem puxar sardinha para sua instituição, para sua
doutrina, né? Então, eu creio também que a escola, ela reforça aquilo que se aprende em casa. Inclusive, ontem o pastor falou isso, a importância, no debate, né, no programa, a importância do ensino religioso estar associado com as bases familiares. Então, assim como a família, como centro, ensina as questões de comportamento, de ética, de convívio em sociedade, a escola vai reforçar isso. Não cabe à escola ensinar religião, cabe sim à escola ensinar respeito ao próximo, promover um diálogo antes de sermos cristãos, budistas, que seja, nós somos seres humanos e somos brasileiros. Isso é fundamental. Tanto é que o próprio Ministério Público tem tido essa preocupação e veiculou semana passada um comercial em horário nobre reforçando isso, né, que todos somos iguais, que todos temos uma igualdade no nosso direito. Não devemos esquecer que estamos num Estado laico, né? Não devemos privilegiar uma doutrina religiosa sobre a outra. Apesar de que nós tivemos um feriado semana passada, né? Um feriado católico, que muitos de nós evangélicos simplesmente não trabalhamos nesse feriado, né? Então, devemos pensar que tipo de Estado, será que o nosso Estado é tão laico assim? Né? Seu tempo acabou. Nisso. Tá bom, pastor. A gente podia até fazer um debate sobre isso. Amanda, anota aí, né? Os não católicos deveriam guardar os feriados religiosos no Muito Brasil? bem, é né? uma boa discussão. Vai ser um debate legal. Agora é a vez do pastor Estevão. Ele é ministro da Igreja Emanação e vai dizer por que ele acredita que a escola deveria ensinar todas as religiões. Bom, como a professora disse aqui, nós estamos num estado laico. E, querendo ou não, hoje nas nossas escolas está sendo ensinado algumas religiões e até mesmo algumas práticas religiosas. Muitas delas que não professam a mesma fé que eu. E eu acho que isso perde um pouco desse sentido do nosso estado ser laico. Então, se vamos ensinar religião, a gente não pode parar para ensinar apenas uma ou duas religiões. Eu acredito que todas as religiões devem ser ensinadas no seu contexto ali da história da religião, como funcionam essas religiões, não praticadas dentro das escolas, obviamente, mas como estamos em um estado laico, eu acredito que todas as religiões devem ser ensinadas para que essa prática do Estado laico possa existir. E como o Estatuto da Criança e do Adolescente diz, todos têm, a criança, o adolescente tem o direito de sim optar pela sua religião, independente da dos pais. Então acredito que a escola seja uma porta para que o nosso Estado possa ser mais laico do que se diz ser hoje. Muito obrigado, pastor Estevão, da Igreja Emanação. E aí, você se alinha com a professora Edileia, que diz que a escola não devia se meter com religião, isso é assunto pessoal e da família, ou com o pastor Estevão, que diz, da Igreja Emanação, que diz que a escola deveria ensinar todas as religiões? Queria saber como é que ela vai ensinar, por exemplo, a religião do Santo Daime. Mas depois o senhor vai contar essa história, porque eu estourei o tempo, a gente tem que ir pro intervalo agora das 10h20, e já a gente volta com a sua opinião. Não esquece de mandar o seu zap 82749364 em São Paulo. Debate e papo. Debate, não saia da sintonia. Debate e papo, volta daqui a pouco, na nossa rádio. Nossa Rádio. Rede Nossa Rádio. Ok. Antes do intervalo a gente estava discutindo aqui, ouvindo a opinião inicial dos nossos dois convidados, a professora Edileia, ela é da Igreja Presbiteriana do Brasil e ela diz que a escola não deve se meter em ensinar religião. Isso não é assunto para a escola. A escola tem que ensinar história, geografia, sociologia, português, matemática, né? Corte e costura, ensinar a cozinhar. Por que não? Porque as moças de hoje não sabem mais cozinhar, né? Pregar botão. Simone, você sabe pregar botão? Sim. Quem ensinou? Minha mãe. Então. Pois é, tinha que aprender na escola. Do outro lado, nós temos o pastor Estevão, da Igreja Emanação, que diz que a escola deveria ensinar a história e o contexto de todas as religiões. E você pensa o quê? A nossa equipe de reportagem foi às ruas,
ou telefonou para algumas pessoas, eu não sei. E essas pessoas que foram consultadas irão manifestar-se. Depois veio a sua opinião aqui no Debate Papo. Josmar, São Miguel Paulista. Sim, porque na Bíblia está falando, né? Coloca os pequeninos no caminho que ele deve andar, para que depois que cresçam não se desviam dele. Márcia, moro na Brasilândia, com certeza. Porque é bom para as crianças, né, saber, né, sobre a palavra de Deus, né. Igual tem muitas pessoas que falam que acham que só quem é pessoa evangélica tem fé em Deus. Mas tem muitas pessoas também que tem fé em Deus, porque Deus existe, né, para todos, né. Igual a palavra é pregada, né. Agora quem fica na igreja é quem vai, quem quer, né, porque ninguém está obrigando ninguém. Mas a palavra de Deus também é bom, né, de evangélico é bom. Igual tem o programa desse negócio da igreja, da RS Soares, para as crianças, que lá é bonito, aquele propaganda, né? Se tratar de ensino religioso, tratar por iguais todas as religiões, tanto ocidentais como orientais, eu acredito que não ensinado na escola, mas deveria ser passado. Pelo menos a base de cada religião, sabe? Porque não existe só uma questão simplesmente teísta na religião. Existe uma cultura, existe manifestações artísticas na religião. Então, se for para ensinar não, né? Ensinar é uma palavra ruim também, mas se for para comunicar isso sobre todas as religiões, sim, sou a favor. Mas se for para induzir, com o intuito de induzir as pessoas a seguirem determinada religião ou algo do tipo, eu sou completamente contra. Irineu, Foz do Iguaçu, no Paraná. Sim, porque a religião faz parte da cultura. Jefferson, moro na Moca. Olha, tem vários fatos, vários argumentos a respeito de ensinar religião dentro de uma escola, onde pela qual a nossa Carta Magna, a nossa Constituição Federal de 1988, ela não tem uma religião. Então, se você for colocar religião dentro de uma igreja, dentro do ensino educacional de uma escola, isso vai tornar uma sociedade confusa, onde pelo qual nós não devemos buscar religião, e sim como Jesus. Nós temos que buscar Jesus e não uma religião. Se for ensinar religião dentro de uma escola, vai tornar confusa a cabeça de uma criança, de um adolescente, tornar confusa toda a cabeça de uma sociedade. André, Vila Andrade. O sentimento religioso sim, mas não uma religião específica. Paulo Roberto Maciel. Eu moro na Estação da Luz. Deve ser porque é básico para a pessoa, dentro dos princípios morais e emocionais também, né? Porque agora toda religião, ela elevando o pensamento ao Criador mesmo, é elevada. Independente da católica, evangélica, desde que pratique o bem, é elevada. Aceito pelo próprio Criador, mas ele não deixou religião. Falando na palavra correta, tudo é válido. Na nossa rádio, você fala o que pensa. Debate Papo. Nossa rádio. É isso aí. Várias manifestações, né? Muito, muito legais. Só quero fazer um reparo aí. A Constituição brasileira, ela fala de religião e classifica o Brasil como um país cristão. Ela não é denominacional. Ela não puxa a brasa nem para o catolicismo, nem para a igreja ortodoxa, nem para a igreja evangélica, nem para a igreja luterana. Nada disso. Mas determina, sim, que o Brasil é abençoado por Deus do ponto de vista cristão, tá? Esse papo aí de Estado laico é outra história. A Constituição diz que o Brasil é cristão. Mas bom, vamos lá. O Josmar e a Márcia, além de outros, professora, defenderam o ensino da religião nas escolas. O Josmar e a Márcia, usando inclusive versículos bíblicos. Ensina a criança no caminho que deve andar e tal. Por que a senhora é contra? A senhora é contra a Bíblia, por acaso? Mas esse ensina a criança no caminho que deve andar, isso faz parte da diretriz dos pais. Ou seja, os valores de respeito ao próximo, de respeito aos mais velhos, de obediência. Isso é algo que os pais ensinam. A educação começa no lar. Não adianta a criança ir para a escola e aprender valores, aprender sobre determinadas religiões, seja o Umbanda, seja o Candomblé, seja o Santo Daime, ou seja, todas as outras religiões, denominações cristãs, e a criança não tem isso em casa. Ou seja, ela não aprende a respeitar os seus pais, ela não aprende que ela deve obedecer e respeitar os professores. Porque se ela não respeita os professores, ela não respeita os pais. A gente está confundindo religião
ensino religioso, doutrinário e cultura. A gente tem um antropólogo que chama Clifford Geertz, que vai falar que religião é um sistema cultural. E muitas são as vezes em que a gente confunde mesmo, acha que religião é cultura. E de fato, algumas religiões você não consegue praticar se você não absorver a cultura dela. Haja visto o judaísmo, o islã. Mas na escola ela não pode dar conta de ensinar sobre isso. Ela pode reforçar os valores que são aprendidos em casa. Então não é a escola que vai ensinar que deve se obedecer aos pais, que deve se respeitar o coleguinha do lado que é de uma outra denominação. É em casa que se ensina isso. Muito bem. Agora, o pastor Estevão da Igreja Emanação, ele diz que todas as religiões deveriam ser ensinadas na escola. Não praticadas, mas ensinadas. Como é que a gente vai fazer para ensinar, por exemplo, religiões do tipo Santo Daime, né? Ou então o hinduísmo, vão aprender a adorar barata? Como é que é? Aliás, barata que não falta na escola, né? Então não tá difícil. Rato, barata, essas coisas. Hã? Vaca. Então, não, mas vamos ficar só com as baratas e os ratos, né? Que é mais fácil de achar. Olha só, como eu falei, eu acredito que elas não devem ser praticadas, mas por que não ensinar a história dessas religiões? Por que não ensinar os valores, talvez tão positivos, que essas religiões têm para ensinar e que muitas vezes... O que o senhor vê de positivo no Santo Daime? Não, olha só, é porque o que acontece? Se a gente vai parar para selecionar, então a gente vai começar a fazer discriminação. Então, como eu estava até conversando com a professora aqui no nosso intervalo, o que acontece é o seguinte, eu tive muitos professores que eram macumbeiros, espíritas, católicos, tive poucos professores que professavam a fé cristã como protestantes. E eles ensinavam, sim, a religião dentro da escola. Deles? Deles, exatamente. Mas quando qualquer cristão, professor cristão, ele vai falar da sua fé dentro da escola, ele é barrado, porque aí religião não pode. Entende? Então, eu sou a favor do quê? Se nós vamos ensinar uma, que nós ensinemos todas. Ao invés da gente ficar selecionando e ficar parando para pensar, puxa vida, isso daqui não tem nada de positivo, isso daqui não tem nada de bom. Eu acredito sim que a gente pode conseguir aprender e saber, até porque se nós como cristãos queremos ganhar essas pessoas para Jesus e trazê-las para a igreja e para o caminho que nós acreditamos ser o correto, então nada mais importante do que nós conhecermos a história e o contexto em que elas vivem, para que nós possamos, então, ter mais facilidade de chegarmos até elas, sabendo o que elas acreditam e como nós podemos mostrar para elas o caminho que a gente segue. Ok. Bom, chegou um zap aqui o Márcio de Suzano. Acho que a escola é lugar de se aprender matemática, português e geografia, etc. Enfim, ele está se alinhando com a professora Edileia que a escola não deveria ensinar essas coisas. O ensino brasileiro já é tão ruim, né? Ainda vamos tentar ensinar conteúdo religioso? Exatamente. E como eu comentei, a gente ainda tem aquele projeto que deve se ensinar somente português e matemática, né, no ensino de primeira a terceira série. Então, ou seja, novamente as crianças vão ficar sem saber onde é que elas estão localizadas no nosso planeta, né, o conteúdo de geografia, vão deixar de aprender, por exemplo, a história do país, como é que o país foi descoberto. Ou seja, quando você vai ler uma história do país, você aprende sim conteúdo de português, podem ser trabalhadas questões gramaticais e tudo mais. E como é que a gente então resolve a questão do folclore brasileiro? Pois é, né? Chegou mais um zap aqui, é do Caio Bruno, ele mora em Arujá. Quanto à questão de ensinar religião nas escolas, eu sou a favor. Porque até então, hoje em dia, a religião para a sociedade tem sido explicada e expressada de uma forma totalmente diferente que as próprias religiões são. Já fizemos projetos em escola e tivemos um respaldo ótimo. Não é algo que bagunça a mentalidade da criança ou jovem, mas a religião abre a mentalidade até mesmo para eles saberem qual religião devem seguir. E aí vem uma pergunta para a professora. A gente viu... acredito que todos virão que o ensino fundamental recebeu uma apostila para os professores falarem sobre sexo nas escolas. Minha pergunta é,
não comparando essas suas coisas, quer dizer, religião com a educação sexual, né? Mas sexo, os pais também não deveriam ensinar em casa? Isso não deveria ser ensinado pelos pais? Foi até então a questão que ela colocou, que a religião, os pais é que deveriam ensinar. Então, a escola deveria ensinar sexo também? Eu acho que não. Eu acho que sexo a gente tem que aprender em casa. A questão o sexo no que diz respeito a como praticar e como fazer, quando fazer e tudo mais. Uma outra o que a gente não deve confundir é aprender sexo com aprender sobre o sistema reprodutor masculino e feminino. Aí é ciências. Exatamente. Essa é uma questão. O que acontece? Isso aí a gente precisaria ver, inclusive, a questão dos nossos deputados, senadores, essa discussão que está com relação à igualdade de sexo e a questão de gênero, né? Essa é uma outra discussão, acho que merece um outro programa. Mas eu acho que também sexo não deve se ensinar na escola, não. E o pastor Estevão, que é a favor do ensino de todas as religiões na escola, vamos ensinar todos os sexos também na escola? Não, acredito que não, porque a gente já tá fugindo totalmente do... Foi o Não, ouvinte olha só, eu tô dizendo que o contexto em que a gente tá defendendo aqui, que a religião deve ser ensinada na escola, foge do contexto de que sexo deve ser ensinado na escola também. Eu sou totalmente contra a educação sexual na escola. O senhor não teve aula de educação sexual na escola? Não. O senhor aprendeu sexo aonde? Na rua? Não, em casa. Sério? Sério. Sua mãe ensinou? Os meus pais, eles sim, sentaram comigo e me explicaram e falaram como que é. E é claro que eu também li, né? E agora em agosto eu caso e aí sim eu vou ter a oportunidade de saber se eu aprendi direitinho, né? Né? Não esqueça que na prática a teoria é outra, tá? Eu tenho 3 filhas, pastor. Eu tenho que ensinar, tenho que mostrar, porque com 3 filhas em casa, se a gente não cuidar, alguém vai cuidar, não? Vai. Então, pode ter certeza. Então, pastor, é por aí, né? Qual a idade das meninas? A minha mais velha tem 13, a do meio tem 12 e a pequena tem 4. Barbaridade. 2 meninas já em idade... Ai. Então, se a gente não ensinar, e assim, ensinar sobre sexo, ensinar inclusive sobre cuidados de higiene e tudo mais, a escola não deve fazer isso, não. Acho que cabe isso aos pais. O cuidado com o corpo, o respeito. Nisso você transmite os valores cristãos também. E a sua opinião? O nosso WhatsApp é 11, porque estamos em São Paulo, 982749364. Veio aqui mais uma mensagem, só que não está assinada. Não concordo, criança já nem gosta de estudar. Imagine religião na escola. A verdade tem que vir de casa e sim dar testemunho de comportamento para que o coleguinha se interesse e procure uma igreja. Acho que essas coisas não se misturam. É muito pra cabeça. Pois é. E é mesmo, né? Agora, e a sua opinião? Posta lá. Se você quiser, usa o Facebook. facebook.com/nossa rádio SP. Tá bom? Tem mais uma opinião aqui. O meu nome é Melissa. E moro em Guaianazes. Melissa, faz tempo que eu não vejo esse nome, né? Bonito, Melissa, gostoso de pronunciar, né? Então a Melissa diz assim, ela que é de Guaianazes. Quero fazer uma pergunta. Qual era a matéria mais difícil de explicar para uma professora cristã? Minha opinião é história. Qual a matéria mais difícil para a senhora no tempo que a senhora era estudante, professora? Pra mim, eu sempre gostei de história. História, geografia, sempre fui apaixonada. O que eu menos gostava era matemática. Continua menos gostando. Não, eu aprendi a gostar, na verdade. Porque tem que ensinar as meninas, né? A gente precisa de matemática, né? Mas eu sempre gostei mais das disciplinas de história, ciências. Ciências humanas. Ciências humanas, legal. Exatamente. E o pastor Estevão? Acho que português e geografia era a matéria que me massacrava na escola. Sim. Por quê? Eu acho que não tinha muita... são coisas muito teóricas, né? Eu acho que, ao contrário, por exemplo, da história, que você tem a oportunidade de ver, e eu acho que a qualidade dos professores que eu tive nessas outras matérias me fizeram gostar mais delas do que essas matérias que eu mencionei aqui. Mas é verdade. Português é uma língua muito difícil. Verdade. Chinês é bem mais fácil, sabia? Verdade. Tanto é que todo chinesinho fala chinês desde que nasce. Isso é uma moleza. A gente vai pro intervalo, voltamos já com a sua opinião aqui no Debate Papo. Debate e Papo. Debate, não saia da sintonia. Debate Papo, volta daqui a pouco, na nossa rádio.
Nossa rádio. Nossa rádio. Debate e papo. Debate. De volta na nossa rádio. Debate e papo. A minha vida é 100% Jesus, a minha casa é 100% Jesus, o meu trabalho é 100% Jesus. Minha vida é louvar e declarar a sua luz. A minha vida é 100% Jesus, a minha casa é 100% Jesus, o meu trabalho é 100% Jesus. Minha vida é louvar e declarar a sua luz. A nossa rádio, mais perto de você, a nossa rádio, bem pertinho de você, a nossa rádio, mais perto de você, a nossa rádio, bem pertinho de você. A minha vida é 100% Jesus, a minha casa é 100% Jesus, o meu trabalho é 100% Jesus. Minha vida é louvar e declarar a sua luz. A minha vida é 100% Jesus, a minha casa é 100% Jesus, o meu trabalho é 100% Jesus. Minha vida é louvar e declarar a sua luz. Eu sou de Deus, sou adorador. A minha vida é louvar o meu Senhor, prefiro ir evangelizar. O nome de Jesus eu vou pregar. Eu sou de Deus, eu sou adorador. A minha vida é louvar o meu Senhor, prefiro ir evangelizar. O nome de Jesus eu vou pregar. A minha vida é 100% Jesus, a minha casa é 100% Jesus, o meu trabalho é 100% Jesus. Minha vida é louvar e declarar a sua luz. A minha vida é 100% Jesus, a minha casa é 100% Jesus, o meu trabalho é 100% Jesus. Minha vida é louvar e declarar a sua luz. Sou crente, sim senhor, fui resgatado pra falar do seu amor. Uma coisa peço a Deus e essa eu vou buscar, na casa do Senhor todo dia eu vou morar. Olha que eu sou crente, sim senhor, fui resgatado pra falar do seu amor. Uma coisa peço a Deus e essa eu vou buscar, na casa do Senhor todo dia eu vou morar. Minha vida é 100% Jesus, a minha casa é 100% Jesus, o meu trabalho é 100% Jesus. Minha vida é louvar e declarar a sua luz. A minha vida é 100% Jesus, a minha casa é 100% Jesus, o meu trabalho é 100% Jesus. Minha vida é louvar e declarar a sua luz. A minha vida é 100% Jesus, a minha casa é 100% Jesus, o meu trabalho é 100% Jesus. Minha vida é louvar e declarar a sua luz. Sou crente, sim senhor, fui resgatado pra falar do seu amor. Uma coisa peço a Deus e essa eu vou buscar, na casa do Senhor todo dia eu vou morar. Eu sou crente, sim senhor, fui resgatado pra falar do seu amor. Uma coisa peço a Deus e essa eu vou buscar, na casa do Senhor todo dia eu vou morar. A minha vida é 100% Sandro Jesus, Nazireu, 100% Jesus. Ei, Sandrão, beleza. Esse aqui é o Debate Papo. Estamos discutindo se a escola deve ensinar religião ou não. Chegou aqui o zap da Laís Santos. Ela mora em São Paulo, no bairro do Tabaqueira. Tabaqueira? Deve ser Jabaquara mesmo, é. Acredito não ser correto ensinar religião em escolas, pois o intuito das escolas é preparar crianças e jovens para a sociedade em relação ao mercado de trabalho. Como viver em sociedade. Ao ensinar religião, só iria piorar o ensino que já está péssimo. Concordo com a professora que o ensino de religião tem que vir de casa. A escola ensina a viver em sociedade. Pede desculpa, o bairro é Jabaquara, tá certo. Não adianta ensinar nas escolas e os pais não darem um exemplo em casa. Isso aí a professora, concordo plenamente com a sua opinião. A senhora tem uma fã, hein? Olha só, olha lá. Né? Um beijo, Laís. A responsabilidade não é da escola, a escola reforça o que vem de casa. Primeira vez que ouço a rádio, estou adorando a programação, Deus abençoe. Um ósculo santo pra você, Laís Santos. Eu também moro no Jabaquara, sabia, Laís? Qualquer hora a gente se cruza por lá. Agora, deixa eu apertar a professora aqui, que é o seguinte... a ideia de se colocar ensino religioso nas escolas veio na esteira de uma ideia de resgatar a civilidade, né, entre a criançada e a juventude. Mais ou menos o papel que a antiga disciplina que a gente estudava,
Educação moral e cívica. Educação moral e cívica, certo? Então, isso não seria positivo? Você pode sim transmitir um conteúdo da antiga disciplina de educação moral e cívica, que é um resquício do nosso governo militar, né? Você pode sim transmitir esse conteúdo sem transmitir religião especificamente. Até porque algumas denominações nós vamos ter valores diferentes. Como você vai trabalhar, por exemplo, a questão do Islã, em que a mulher deve se cobrir totalmente? Como é que você vai ensinar isso e transmitir esses valores? É diferente isso para muitas culturas. Ou até mesmo no Santo Daime, como o pastor mesmo falou. Então, nós não devemos confundir a questão de igualdade, de irmandade, de civilidade mesmo, deve-se trabalhar em conteúdos específicos. Haja vista que o nosso currículo, nós não temos mais essa disciplina de educação moral e cívica. Na verdade, essa disciplina deveria ter sido reformulada, sim, e trabalhado isso, por exemplo, uma disciplina de estudos sociais, e que aí você vai trabalhar a questão de pátria, de amor à pátria, a questão de... Política. Exatamente. Política não é o que os políticos fazem. Não. Muito pelo contrário, né? Exatamente. Mas política é fundamental a gente estudar política. Com Ali certeza. você teria civilidade, teria pluralidade. Mas olha só, isso nos faria, sabe o quê? Nós empregaríamos o nosso voto de uma melhor forma. Claro. Escolheríamos melhor os nossos representantes no governo federal, no governo estadual. Não, mas não fala isso alto, senão eles não vão deixar entrar essa matéria. Tá bom, desculpa. Agora o zap do Igor Pereira, da Igreja Videira, lá em Jandira. Conhece a Igreja Videira, pastor? Com certeza. Vocês estão parentes, né? Então vamos lá. Acredito que ensinar sobre todas as religiões depende de professores com o mínimo de conhecimento para falar de cada religião. Mínimo não, se é professor tem que ter o máximo, né, irmão? Isso, infelizmente, não é o caso dos professores do nosso estado. Agora, falando no sentido cristão, de que não cremos em religião e sim numa pessoa, Cristo, logo é incoerente apoiarmos essa prática nas escolas. Prefiro manter as matérias básicas que cada professor se qualificou e deve se qualificar ainda mais para ensinar os alunos com todo empenho, algo que na grande maioria não vemos acontecendo. Isso acredito ser necessário nas escolas. Deus abençoe, forte abraço. Pastor amigo Estevão Del Valle. Então... Meu amigo do seminário. O Igor é teu colega, pastor. Exato. Fizemos seminário juntos. Beleza. E aí, ele é contra a sua opinião? Não tem problema não. O que acontece é o seguinte, eu vejo que o que falta para o nosso país, de fato, é planejamento. Se a bagunça está na educação do jeito que está, é porque tem falta de planejamento. Não só na educação, em todo o nosso país a gente pode ver isso. Mas a educação é um caso sério para isso. Eu acho que existe sim espaço para a educação religiosa nas escolas, para que haja a questão de respeitar, eu saber o que eu estou respeitando. Né? Eu preciso de conhecer o que eu vou respeitar. Como eu respeito algo que eu não sei de onde veio, não sei qual que são os ideais. Então eu acredito que sim, deve ser ensinado e há espaço, desde que haja planejamento. O irmão, assim como a professora Edileia tem uma fã, o senhor também tem um fã, Rafael Monteiro. Ele é de Arujá e da Igreja Emanação lá em Arujá. É verdade, eu conheço ele, tá lá com a gente mesmo. Beleza. Muito bem, chegou a hora do enfrentamento. Tchan, 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 tchan. Vamos lá, luta no gel. Não vale dedo nos olhos, puxar o cabelo. Tá? A professora vai começar, porque as damas primeiro, né? Obrigada. A senhora tem 30 segundos para formular uma pergunta devastadora, que o pastor Estevão vai responder em 1 minuto. Vou tentar, né? A gente está falando tanto sobre essa questão do ensino religioso, e o senhor defende, né, pastor, essa questão. Eu quero saber o seguinte, como é que você vai trabalhar ensino religioso se o pouco conteúdo que a gente tem, por exemplo, de história, geografia, por exemplo, disciplina de história, e que vai se falar sobre história antiga, vai falar sobre cultura egípcia, né? Vai se falar, obviamente, de um pluralismo, né, de divindades e tudo mais, ou mesmo quando se fala de cultura brasileira, a gente vai trabalhar a questão do folclore. Muitos são os evangélicos que simplesmente não querem assistir essas disciplinas, essas aulas, se recusam, inclusive com carta vindo
ouvindo de seu pastor, de sua mãe, da sua família, dizendo que não, meu filho não vai aprender sobre Saci Pererê, sobre Vitória Régia, ou não vai aprender sobre esse culto aos mortos, aí como era no Antigo Egito. Ou seja, será que o ensino religioso não vai evidenciar isso? Será que você não vai estar complicando muito mais? Como é que você vai ensinar vai ter um ensino religioso nas escolas se as próprias disciplinas que passam conteúdo de história, veja bem, pastor, história antiga, falar sobre, por exemplo, história medieval, sobre o papado, sobre os reis. E se as próprias crianças, e principalmente os evangélicos, se recusam a assistir essas aulas, pastor, como é que o senhor resolve essa questão? 1 minuto, pastor Estevam, ela pegou pesado. Vamos lá. É o seguinte, professor, eu conheço esse lado, sim. Não faz muito tempo que eu saí da escola e eu vi até mesmo os meus pais, às vezes, se manifestando dessa forma, a respeito de algumas festas folclóricas e tudo mais. Como eu falei, eu acho que não deve ser praticado, mas o ensino, na questão, como eu falei, cultural e histórica, o que muitos cristãos, como a senhora falou, tem muitos pais que não querem que seus filhos aprendam. Eu acredito que os pais têm esse medo porque talvez os pais não tenham ensinado o que eles precisam de ensinar. Eu aprendi, como eu comentei com a senhora aqui no intervalo, eu tive aula de ensino religioso, sim. Continuei sendo cristão, aprendendo de todas as religiões com um professor que não era cristão e que muitas vezes parava para falar mal da igreja evangélica, da igreja protestante. Continuei sendo cristão porque eu tive o ensino em casa dos meus pais sobre o caminho que eu deveria andar. Então, só para fechar aqui, o que eu acho é o seguinte, é que esses pais cristãos, eles devem fazer melhor seu papel em casa. E quando seus filhos chegarem na escola, com certeza eles só vão aprender ali o contexto histórico cultural e eles não vão precisar de experimentar para saber o que é essa religião. Muito bem, pastor. Agora é a sua vez de dar o troco. Sua pergunta. Olha só, eu comentei até numa das respostas que eu dei aqui, e a senhora como professora pode falar mais sobre isso. Eu não acredito que o problema esteja na falta de tempo ou de espaço para ser ensinado religião. Eu acho que, na verdade, o que falta é planejamento para que a escola possa, sim, ter abertura para esse tipo de ensino. Planejamento lá dos secretários da educação, do ministro da educação, planejar melhor para que haja tempo, para que haja espaço e para que haja qualidade no ensino. Quero saber se essa também é a opinião da senhora ou se não, se já existe esse planejamento, com certeza nunca vai ter espaço para o ensino religioso. Bom, você foi bonzinho. Eu concordo, eu acho que não tem planejamento mesmo. A gente percebe isso quando a gente pega um material de ensino das escolas públicas, a gente percebe como é frágil o conteúdo delas. E eu creio de fato que como há uma tentativa de exclusão dessas disciplinas de ciências, de história e geografia do currículo básico, justamente com uma tentativa de minimizar a informação que a criança vai ter, né, para que ela justamente não crie essa noção de cidadania, de pertença a uma pátria, de defesa dessa pátria, que é algo que a gente aprende na disciplina de geografia, por exemplo, que a gente vai saber onde é que nós estamos, as noções de civilidade, como muitas vezes a gente pode sim ser transmitido isso na disciplina de história, em a respeito à nossa cultura original, na cultura do nosso país, que é uma cultura sim de raiz indígena, com mistura sim da raiz africana, mistura europeia com os portugueses, alemães, espanhóis e franceses. Então a gente não é... O que é efetivamente a cultura brasileira, se não fruto dessa mistura, dessa miscigenação? Eu acho que falta sim um planejamento do nosso governo federal, consequentemente do nosso governo estadual, e a gente percebe isso pegando o conteúdo das disciplinas das escolas, né? Falta de planejamento, concordo perfeitamente. Eu acho que aí nós encerramos o nosso papo bom, né, pastor? E com a opinião de vocês, nós estamos encerrando o programa de hoje. Olha, amanhã o missionário R.R. Soares vai estar em Porto Alegre, levando a campanha dos 40 anos de unção. Então, você vai acompanhar a transmissão ao vivo aqui na nossa rádio a partir das 9 horas da manhã. Por conta disso, nós não teremos o debate-papo,
Mas na quinta-feira estamos de volta e o tema será... Ai, 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 ai. Uma criança cristã